A história se repete. Hoje, o Copom decidiu por subir a taxa Selic para 15% ao ano e indicar que ele deve parar por aí, pelo menos pelos próximos meses. E para muita gente, essa pode parecer apenas uma pausa, mas quem acompanha o mercado de perto sabe, essa pausa é o sinal que faltava. Quando o Banco Central para de subir os juros, é porque o ciclo de queda está cada vez mais próximo. Historicamente, é exatamente nesse momento que as maiores valorizações começam a acontecer. Não é quando os cortes começam não, é antes, é agora. E o cenário atual só reforça isso. A inflação, por exemplo, surpreendeu para baixo nas últimas semanas. E isso muda tudo. Porque um dos principais motivos para manter os juros altos por tanto tempo é a expectativa de inflação persistente, que acabou de perder força. E se a inflação cede, o próximo movimento de juros é um só: corte. E quem já entendeu isso, está começando a se movimentar. O fluxo de capital estrangeiro, por exemplo, voltou a crescer e crescer forte. Na verdade, desde abril, o investidor estrangeiro tem investido pesado no Brasil, especialmente na Bolsa de Valores. São mais de 2 bilhões de reais. E esse número só cresce. Tudo porque eles já entenderam. Quem se antecipar e se posicionar agora pode ganhar muito dinheiro daqui a alguns meses. Só que essa pode ser a última chance real de se posicionar antes que os maiores ganhos, fiquem para trás. Se você investir do jeito certo agora, você pode ganhar muita grana nos próximos meses. E nesse vídeo, eu quero te mostrar como você deve se posicionar. Mas antes, eu vou te dar uma ideia aqui de que tipo de valorização a gente está falando. Desde o início dos anos 2000, o Brasil já passou por diversos ciclos de alta e queda de juros. E os dados são claros. Veja nesse gráfico aqui, por exemplo, como o Ibovespa e o IFIX reagem antes da queda efetiva da taxa de juros. Esses números, eles não são exceção, tá? Mesmo em 2011, com uma queda mais branda dos juros de 12% para 7,25%, o IFIX disparou 41%. E a média histórica também impressiona. Segundo o levantamento da XP, com base nos principais ciclos desde 2011, o retorno médio durante os ciclos de queda foi de 14,4% para o Ibovespa, mas de 24,7% para o IFIX. Ou seja, mesmo sem escolher nenhum ativo, apenas comprando os principais índices do mercado brasileiro, o investidor teria ganhos de 2 dígitos. Agora imagina isso aplicado em ativos selecionados estrategicamente, aqueles que têm mais sensibilidade à queda de juros e, consequentemente, maior potencial de valorização. Assim como Muzi Minas foi no passado, por exemplo, que no início de 2016 até 2018 teve uma valorização de 507%. Ou como Prio, que no mesmo período teve 709,8% de valorização. É desse tipo de janela de oportunidade que eu tô falando aqui. Se você entrar hoje dentro da Finclass, vai sair um vídeo junto com esse aqui que você tá vendo, só que exclusivo para membros. Nesse vídeo eu vou mostrar as maiores oportunidades da nossa carteira agora, com essa taxa de juros, e quais ativos da nossa carteira vão se valorizar mais quando entrar o ciclo de queda. Você já vai entrar com uma vantagem, usando não só a nossa carteira recomendada, mas sabendo quais as maiores oportunidades dentro da nossa carteira para os próximos meses. Tudo isso aproveitando a nossa oferta que está prestes a acabar. Então já aproveita, garante a oportunidade aqui embaixo e já vem para a plataforma que eu vou estar te esperando lá. Mas é importante você entender o seguinte: diferente de 2016, quando a taxa Selic caiu de 14,25 para 6,5, uma queda de quase 8 pontos, o que o mercado projeta agora é um primeiro ciclo bem mais brando, com a Selic saindo dos atuais 15% mais ou menos para algo perto de 10,5%. Ou seja, essa primeira queda inicial ela pode ser menor, mas isso não significa que as oportunidades elas são pequenas não. Mesmo com uma redução mais suave da Selic, aqueles ativos sensíveis à taxa de juros eles já começam a se valorizar. Historicamente, mesmo os ciclos menores foram suficientes para gerar ganhos de 30, 40 e até 50% se você se posicionar em bons ativos. Só que essa é só a primeira perna do ciclo. Porque o que pode vir depois, com as eleições de 2026 se aproximando, deve abrir ainda mais espaço para valorização. É só a gente olhar o histórico. Em 2016, antes do impeachment, o governo do PT perdeu força e a presidente Dilma chegou a ter 69% de desaprovação. Nesse momento agora, o mercado começou a precificar uma mudança política que traria mais previsibilidade econômica. O resultado, os ativos explodiram. Agora a gente está em um momento parecido. A estratégia de controlar o déficit público via aumento de arrecadação e não corte de gastos já vem cobrando seu preço. A desaprovação do governo Lula alcançou um recorde. 57% desaprovaram o governo Lula e só 40% estão aprovando. Pra você ter uma ideia, esse cenário é praticamente idêntico como o governo Bolsonaro terminou. Na época ele terminou com a aprovação de apenas 39% e no fim ele não conseguiu se reeleger. As reformas não avançam, o gasto público preocupa e o mercado já começa a se questionar se esse governo ele chega para a próxima eleição competitivo
consecutivo. E até aqui a história mostra uma coisa, tá? Nenhum presidente com esse nível de popularidade conseguiu se reeleger. Se essa tendência de piora continua, a gente pode ter um cenário incrível pro mercado. Queda de juros e o mercado animado com a mudança de poder. E o melhor de tudo é isso. Você não precisa acertar o resultado das eleições. Você só precisa aproveitar a mudança da expectativa do mercado. Porque quando o cenário mudar ou não, o movimento ele já vai ter acontecido. Agora que você entende um pouco isso, a gente pode dar mais um passo. Como você monta a sua carteira para aproveitar esse cenário? A verdade é que não existe um único ativo mágico. O segredo está na combinação certa de ativos. Aqueles que juntos se complementam e te colocam na melhor posição possível para capturar todas as oportunidades que esse ciclo de queda de juros pode oferecer. E essa combinação ela passa obrigatoriamente por 3 grandes classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários e, é lógico, ações. Esses são os 3 pilares centrais da nossa carteira recomendada na Finclass, tá? E eu vou te mostrar agora o porquê. Vamos começar pela renda fixa. Esse é o momento perfeito para aproveitar os títulos com maior sensibilidade à queda de juros, como o Tesouro IPCA+ de longo prazo. Porque esses ativos têm o que a gente chama de duration alta. Ou seja, quando os juros caem, esses ativos eles se valorizam, mas eles se valorizam muito. Por exemplo, se a Selic cair do patamar atual, perto de 15%, para 10,5%, a gente já vai ver um ciclo de valorização. Mas se o mercado começar a precificar em algum momento uma queda ainda maior, como aconteceu em 2016, os retornos dessa classe de ativo em renda fixa podem sim ultrapassar os 500%. Eu tô falando de título público, tá? Até mesmo num cenário ok, com a taxa do Tesouro IPCA chegando a IPCA mais 5%, tem título público que seria capaz de te dar um retorno de 300% em 5 anos. Mas não para por aí. A segunda peça da carteira são os fundos imobiliários. Aqui é onde a gente enxerga o potencial de valorização duplo. Ganho com os dividendos mensais e com a valorização das cotas. Como você pode ver nesse gráfico aqui, quando a gente olha para o preço sobre o valor patrimonial dos fundos imobiliários, a gente ainda consegue encontrar fundos imobiliários muito descontados em relação ao seu valor patrimonial. Além disso, se você compara o dividend yield ponderado do IFIX, a taxa do Tesouro IPCA+, a gente encontra um dado muito interessante. Com o dividend yield ponderado do IFIX de 13,10%, a gente tem um prêmio de 5,82% com relação à taxa do Tesouro IPCA 2035, que encerrou o mês em IPCA mais 7,28 ao ano, menor do que no mês passado. Esse prêmio, ou seja, essa diferença de um para o outro, ela ainda é superior ao prêmio médio verificado ao longo dos últimos 5 anos do IFIX, que se situa no patamar de aproximadamente 5,18%. Tudo isso para te dizer o quê? Que é possível ver preços descontados e um prêmio superior em cima do yield que os fundos imobiliários estão pagando. E o terceiro pilar, que são as ações. Algumas ações, como você viu, já se valorizaram mais de 500% em ciclos anteriores. E essa valorização não foi à toa. Essas empresas, elas se beneficiaram diretamente da retomada do crescimento e da queda dos juros. O mercado tá cheio de oportunidade assim nesse exato momento. A diferença é que você precisa saber quais escolher, quando entrar e quando sair. E aqui eu vou te dar um alerta, hein? No último ciclo de queda da taxa Selic, entre 2016 e 2018, enquanto algumas empresas como Usiminas e PetroRio, elas disparavam, outras empresas simplesmente, despencaram. Foi o caso, por exemplo, da PDG, a PDGR3. Quando o Ibovespa subia, a PDG caía mais de 30% no mesmo período. Isso aconteceu porque, mesmo com os juros mais baixos, a empresa estava numa situação financeira muito delicada, com problemas de alavancagem, má gestão e um setor que já vinha sendo pressionado. Ou seja, não adianta você comprar qualquer ação achando que tudo vai subir. A escolha certa dos ativos é o que faz toda a diferença. Por exemplo, vamos olhar Banco do Brasil? Hoje, essa ação está sendo negociada por mais ou menos R$22. E segundo o nosso time de analistas, o preço justo dela é de R$ 33,78. Isso significa um potencial de valorização de mais de 53%, sem considerar o retorno dos dividendos, que historicamente têm sido muito generosos em Banco do Brasil. Mas essa não é a única ação que a gente vê um grande potencial. Na verdade, nosso histórico nos últimos anos tem sido de grandes oportunidades. Quem seguiu a recomendação da Finclass e investiu em CIA, conseguiu capturar uma valorização de mais de 160%. Um outro exemplo claro foi o Gold 11, nosso ETF de ouro, que a gente recomendou estrategicamente como proteção da nossa carteira. Desde a nossa recomendação, ele se valorizou mais de 108%, ajudando alguns dos nossos assinantes a proteger e, lógico, multiplicar o patrimônio no momento mais incerto do mercado. É por isso que contar com a nossa ajuda pode ser o diferencial para você, que já entendeu que esse é o momento de investir nas ações, fundos imobiliários e renda fixa da maneira correta, mas que ainda está inseguro em dar o próximo passo. É exatamente para isso que a Finclass existe. A Finclass é a única plataforma que reúne, no mesmo lugar, tudo o que você precisa para investir melhor, com clareza, estratégia e acompanhamento real. Aqui você tem acesso a 2 carteiras completas de investimento, montadas por analistas experientes, com base nos ciclos econômicos, fundamentos sólidos e pensamento de longo prazo. Mais de 70 cursos práticos com aulas curtas, objetivas e ensinadas por profissionais que vivem o que ensinam. E uma comunidade ativa, onde você pode
tirar todas as suas dúvidas, trocar experiências e contar com o suporte de quem já está no mesmo caminho que você. E a prova de que isso funciona está nos resultados. Durante o último ciclo de queda dos juros, a carteira recomendada da Finclass entregou uma performance bem superior à do Ibovespa. E agora, com um novo ciclo se formando, ela já começou a se distanciar do CDI, mostrando que esse movimento de melhora já começou. E quem tem acesso à Finclass já está se posicionando para aproveitar essa oportunidade. Mas talvez o mais importante de tudo, você não precisa ser um especialista para começar. Na Finclass, qualquer pessoa, do nível mais iniciante ao mais avançado, consegue montar sua carteira profissional em menos de 30 minutos. Você não precisa assistir todos os cursos para começar a investir bem. Se quiser, você pode abrir a carteira recomendada hoje mesmo e aplicar exatamente como os nossos analistas indicam, com o peso certo em cada ativo, com o preço máximo que você pode pagar em cada um deles, com atualizações constantes sempre que o cenário mudar. E se você quiser ir mais a fundo, você tem cursos completos sobre renda fixa, fundo imobiliário, ações, investimentos no exterior, criptomoedas, previdência, planejamento financeiro e tudo com aula curta que cabe na sua agenda. Você tem também relatórios, lives diárias com os analistas, análises práticas e principalmente clareza. Clareza para investir com segurança, sem depender de terceiros, sem agir no impulso e com um plano profissional adaptado ao seu momento de vida. Então eu vou te mostrar como é fácil você seguir as nossas recomendações. Então dá uma olhada. Tô aqui na página inicial da Finclass, tá? Que inclusive, ó, tá aqui destacando um vídeo que eu fiz especificamente sobre Banco do Brasil, que caiu mais de 10% em um único dia. E querendo responder a pergunta, né? Será que é hora de sair? Será que isso é uma oportunidade? Ou será que é um risco para você perder mais dinheiro? Então eu gravei um vídeo exclusivo para assinante dizendo exatamente se isso é uma oportunidade ou furada, tá? Mas eu vou te mostrar como é simples você seguir as outras recomendações, né? Você vai clicar aqui em carteira, cliquei em carteira. Você vai falar, poxa, Gui, olha, eu quero montar minha carteira de investimentos, mas eu tenho R$65 mil, 738 para investir. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma carteira de valorização. Você poderia optar por uma carteira de renda, ou seja, voltada para pagar dividendos, rendimentos, né, amortizações, ou seja, fluxo de pagamento para você todos os meses, ou uma carteira voltada para valorização, ganho de patrimônio. Vamos colocar aqui carteira de valorização. Você vai clicar, continuar. Se quer uma carteira por ativos, por exemplo, você quer comprar as ações diretamente ou você quer comprar fundos de investimento para ter mais praticidade, mais comodidade? Pô, Gui, eu quero fazer por ativos. Legal, você vai clicar aqui em ativos. Qual que é o patrimônio que você tem para investir? Poxa, Gui, eu tenho aqui então R$67.438,56. Pô, vou clicar aqui em continuar. Quando você clica em salvar e atualizar carteira, a gente vai pensar rapidinho para você. Vamos gerar uma carteira especificamente para o patrimônio que você tem para investir, tá? Ah, quero ver as ações. Vai clicar aqui em ações e tá lá a primeira, ó, Banco do Brasil, tá certo? Preço máximo de compra, o preço-alvo estimado, quantos por cento da sua carteira você tem que ter e com base no patrimônio que você colocou, quanto você tem que ter mais ou menos de Banco do Brasil, que é R$1.686. Mas se você continuar descendo aqui, ó, você vai ver que tem várias outras ações recomendadas. Não só ações, como fundos imobiliários, ativos de renda fixa, ativos internacionais, criptoativos e por aí vai. Você pode assinar Finclass hoje, entrar nessa lista e amanhã montar sua carteira de investimentos como um verdadeiro profissional, pô. Com tudo isso, é impossível que você não mude a sua vida financeira de forma significativa em menos de 12 meses. O Lucas, por exemplo, conseguiu 80% de valorização nos seus investimentos internacionais e muito mais com a ajuda da Finclass. Tem também o caso do Caio, que depois que assinou a Finclass, agora recebe várias notificações no domingão, ó, dos dividendos que ele tá recebendo com os investimentos recomendados pela Finclass. E tem o Felipe, seguindo as nossas recomendações, conseguiu tanto lucro que só com esse lucro já teve dinheiro suficiente para pagar a assinatura vitalícia da Finclass, que é bem mais cara. Ou seja, a Finclass, no final das contas, saiu de graça para ele. Esses são apenas alguns dos mais de 100 mil alunos que já usam a Finclass para transformar os próprios investimentos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui, ó, tenha te ajudado a entender o melhor momento que a gente está vivendo e, principalmente, o que você pode fazer com essa informação. A gente está diante de uma das maiores oportunidades dos últimos anos e quem se posicionar agora pode realmente transformar o seu futuro financeiro. Se fizer sentido para você, dá o próximo passo, clica no link aqui na descrição, dá uma olhada na Finclass, vê por dentro como funciona. E se você quiser, já começa a investir com a gente hoje mesmo. E lógico, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo todos os conteúdos como esse aqui. A gente se vê no próximo vídeo, quem sabe também dentro da Finclass. Até mais!